Amados irmãos, convido-os a abrirem as suas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. De 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, amados irmãos, nós observamos que no capítulo 11 vem falar sobre o fracasso do homem. Vemos que Deus realmente, quando chamou o homem, que era para se espalhar pela terra, para que ele se multiplicasse. Mas só que o homem simplesmente queria ficar num só lugar, desobedecendo a palavra de Deus. E aí foi naquele momento em que, nesse fracasso, Deus trouxe aquela confusão das línguas. Mas logo em seguida nós observamos que Deus chama um homem. E esse homem, realmente que era arameu, lá da terra de Ur, e de repente este homem é chamado por Deus para uma grande caminhada e uma grande missão. E aí nós vemos a missão de Deus aí na vida de Abraão. E observamos que ele simplesmente sai daquela terra, sabendo da missão que Deus lhe tinha concedido. Um homem simplesmente já tinha todos os seus bens, ele já estava numa zona de conforto, não precisava sair daquela região. E simplesmente ele, pela fé, sai, não sabendo para onde ir. Simplesmente ele sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Para nós, realmente é algo meio louco, doido. É algo que não cabe na nossa cabeça. Um homem já estruturado, com a sua família, na casa de seus pais, com todos os seus bens, e de repente recebe esta missão. Sai e vai para uma terra que te mostrarei. E podemos observar que ele obedeceu, e ele saiu, e ele foi para essa terra. Mas só que observamos que Deus está sempre com ele. Deus está realmente junto dele. Este homem foi escolhido para uma missão específica. Então nós vemos aí simplesmente que Deus não estava simplesmente olhando para a vida de Abraão, mas Deus estava olhando bem à frente. Deus tinha uma missão grande. E podemos observar que no texto diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí de repente nós vemos também que Deus está prometendo algumas coisas para ele. De ti farei uma grande nação. Sendo que Abraão, ele saiu pela fé. Porque simplesmente Sarai, sua esposa, era estéril. Não tinha filho. Agora, saí da terra dos pais. E de repente este homem também não tinha filhos. Como realmente Deus iria fazer dele uma grande nação se a esposa era estéril? Então tinha que ter muita fé. Então observamos que este homem simplesmente saiu, mas com essa promessa de que a bênção de Deus o seguiria. Ele seria engrandecido. E de repente nós vemos esta frase: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Porque muitas vezes nós queremos ser abençoado por outros. Mas aqui, simplesmente Deus está falando para Abraão:
Você tem que ser uma bênção. Sê tu uma bênção por onde você passar. Quantas vezes nós queremos ser abençoados? Quantas vezes nós queremos que as pessoas venham trazendo algo bom para nós? E muitas vezes a Bíblia está dizendo, eu tenho que ser bênção para o outro. Você tem que ser bênção para o outro. A partir do momento que você é bênção para o outro, tudo vai ser diferente na nossa vida. É bom realmente ser bênção para o outro. E esta bênção já vem de Deus e nós temos que transmitir a outro. Se tu uma bênção. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele realmente foi um exemplo de bênção para outras pessoas. Pode observar que Jesus Cristo, por onde passava, ele curava as pessoas, ele ajudava as pessoas, alimentava os famintos. E de repente, lá em João capítulo 13, ele fala, eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Então, amados irmãos, por onde nós passarmos, nós temos que ser bênção. Então, Deus realmente tem uma missão ativa no mundo. E essa missão envolve cada um de nós. Pode observar que Deus tomou iniciativa de salvar o homem perdido. Desde a queda. E Deus já tinha realmente, na eternidade, já tinha falado a respeito desta bênção, desta missão. Então, qual que é a nossa missão? Levar a salvação, levar essa salvação àqueles que estão perdidos no mundo. Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio para salvar e buscar e salvar o perdido. Como está lá em Lucas 19, versículo de número 10. Então, meus amados irmãos, quando pregamos o evangelho, nós estamos transmitindo bênçãos para as outras pessoas. Não é simplesmente eu dizer, Deus te abençoa. É pregar, é anunciar este evangelho para todas as pessoas. É pregar a respeito do amor de Deus, que não restringe apenas um povo, ou uma raça, ou um grupo cultural, mas a todos. E Deus simplesmente move as nações. Deus ultrapassa as fronteiras culturais, raciais, linguísticas, para que o seu nome seja conhecido. Então nós podemos observar que a atuação do Espírito Santo é no mundo inteiro. Não existe portas fechadas. Não existe meio de alguém impedir que o amor de Deus chegue àquelas pessoas. Então o amor de Deus simplesmente está indo a todas as nações. Então, vamos verificar que é um mistério da graça divina. Não existe limites para a atuação do Espírito Santo. E nós estamos vivendo essa missão, a missão do Espírito Santo. Então, o impacto da palavra de Deus entre as nações é algo espetacular. E como o próprio profeta Ezequiel, que estava no exílio babilônico, e de repente nós observamos que ali no exílio ele recebeu uma missão. Ele estava como profeta em uma nação pagã. Será que aquele povo de Deus, ele foi simplesmente como escravo para aquela nação, ou eles simplesmente foram como missionários? Se você leu realmente o profeta Jeremias, profeta anunciando que eles iriam para o cativeiro, e que eles iriam passar 70 anos naquela nação. E o profeta ainda fala, vocês chegam nessa cidade, vocês simplesmente construam as suas casas, plantam as suas árvores frutíferas. E ele ainda fala, orai pela paz da cidade, para onde vocês estão indo. Porque na paz da cidade, vocês também terão paz. Então era um povo que deveria ser um povo missionário. E nós como igreja também temos que ser um povo missionário. Um povo que não só investe financeiramente, mas um povo também que vai e prega o evangelho. Como pregar esse evangelho? Aonde você vive, aonde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você é
um missionário. E a Bíblia está dizendo aqui, se tu uma bênção. Irmãos, nós estamos vivendo numa situação terrível em nosso mundo. As coisas estão indo de mal a pior. E muitas vezes, em vez de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que salva, que transforma, nós simplesmente estamos nos calando. Não estamos anunciando. Enquanto isso, as trevas estão tomando conta da nossa nação, da nossa cidade. As trevas estão tomando conta dos nossos filhos na escola. E nós simplesmente estamos com a boca fechada, com medo. Então, quando nós olhamos simplesmente esses homens do passado, nós ficamos envergonhados. Porque eles não temeram a morte, não temeram nada. Simplesmente eles anunciavam a salvação em Cristo Jesus. E também observamos que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e ele simplesmente caminhou muitos anos, simplesmente cumprindo o mandato de Deus. Esse mandato cultural foi fácil para ele? Hoje, quando nós lemos a Bíblia, parece que foi tão fácil. Mas, de repente, ele teve que andar por aqueles países, por aquelas terras, enfrentando outras línguas, outras culturas. Mas ele, simplesmente, por onde passava, ele era bênção. Não era o lugar que o abençoava. Ele era realmente bênção por onde passava. E Deus foi simplesmente engrandecendo o seu nome. Ele simplesmente foi sendo um instrumento de Deus para o cumprimento da sua missão. E observamos que ele também teve aquele contato com Deus muito íntimo, a ponto de Deus falar que ele seria uma grande nação. E ele ainda simplesmente fala, você não vai poder contar o número de pessoas que sairão de ti. Serão como as estrelas dos céus. E de repente nós observamos que este homem creu. E este homem teve também aquele conhecimento da palavra de Deus, quando Deus falou para ele, a sua geração será peregrina. A sua geração simplesmente será escrava no Egito por 400 anos. E é simplesmente, mas depois sairá de lá. Realmente uma nação rica, uma nação poderosa. E tudo isso aconteceu com este homem. Observamos que este homem, realmente por onde passava, era bênção. Porque quando ele simplesmente não estava de acordo com o seu parente, seu sobrinho, Ló, ele mesmo falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. Pode observar que o seu sobrinho escolheu o melhor. Escolheu as campinas do Jordão. E ele foi para o outro lado, para o deserto. E observamos que ele foi bênção na mão de Deus. Deus o abençoou. E Deus lhe deu um filho. E este filho também foi bênção. Porque ele falou assim, a sua geração será grande e abençoada. Meus amados irmãos, a bênção de Abraão chegou até nós. Quando simplesmente Jesus Cristo chegou, essa bênção não foi simplesmente para uma nação, mas essa bênção foi para todas as pessoas do mundo. Todos os povos têm conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E observamos, de uma maneira ou de outra, todos os homens tomarão conhecimento do Senhor Jesus. Porque um dia também, todos os homens se ajoelharão. Todos os homens confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós observamos que ele deixa aqui 3 promessas pessoais e específicas a Abraão nesse texto. De ti farei uma grande nação. Uma grande nação foi formada. E essa grande nação é o povo de Deus. Essa grande nação foi comprada na cruz do Calvário
pelo Senhor Jesus Cristo. E também ele falou, te abençoarei o nome e engrandecerei o teu nome. E ele fala, se tu uma bênção, uma grande bênção. Realmente, meus amados, demanda também uma grande responsabilidade. Deus abençoou Abraão para que Abraão pudesse abençoar a outros. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar a outros. Esse realmente é algo espetacular na nossa vida. E Paulo simplesmente fala isto, que nós devemos o quê? Transmitir esta paz às outras pessoas. E fala, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de nós, nós vamos ter paz. Tá? Mas observamos que os profetas falam, enquanto eu falo de paz, o mundo fala de guerra. Sempre vai ser assim. Mas nós não vamos perder a esperança. Vamos continuar falando de paz. E lá no capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, Deus também fez duas promessas de poder a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei a você, para que você possa abençoar a outros. Então, meus amados irmãos, qual que é a nossa missão hoje? Nossa missão é abençoar a outros. E como que abençoamos a outros? Simplesmente dizendo, eu te abençoo, e anunciando o Senhor Jesus Cristo. É falando do Senhor Jesus Cristo. É falando do pecado e falando que Jesus Cristo nos remiu desse pecado e que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar. Então, que você seja bênção nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus realmente o abençoe. E que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo, este povo que está espalhado por este mundo, e é um povo grande. E um dia nós vamos estar na eternidade, vendo aquela grande multidão, uma grande multidão que ninguém pode numerar, e ninguém pode contar. E ali estaremos com o Senhor para todo sempre. Então que Jesus o abençoe, que Jesus o guarde. Amém. Curva a sua cabeça em oração. Fale com o Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para te adorar e para exaltar o teu santo nome, e que toda a glória seja para ti. Mas o Senhor também nos chamou para sermos missionários no mundo, para anunciar as grandezas do teu reino, e para que o teu nome seja conhecido entre todos os homens. Usa-nos, ó Pai, de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus. Amém.